Olá, como vão? Estamos iniciando mais um estudo do projeto Nos Passos de Emmanuel. Esse projeto foi uma iniciativa dos amigos do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, aqui da cidade de Itaúna, com o objetivo de fazer breves reflexões sobre os textos psicografados por Chico Xavier através do seu mentor espiritual Emmanuel. Nós estamos fazendo o estudo do livro Pão Nosso e hoje nós iremos falar no capítulo 139, de título Oferendas. Antes de iniciar, convido aos irmãos, aos amigos que estão nos acompanhando, que possamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, nessa comunhão de entendimento, buscando, à luz da doutrina espírita, compreender a mensagem do Evangelho, através dessas palavras que Jesus nos trouxe e que são enriquecidas com os séculos que vieram após, através dos grandes missionários, que nos facilitam o entendimento e nos incentivam a viver essa mensagem de amor, assim como Jesus exemplificou durante a sua passagem na Terra. Que Deus nos abençoe a todos. Nós iremos fazer uma reflexão da passagem de Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 27, aonde diz: Porque isto fez ele, uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Vamos ao texto. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta, ante o céu azul. Entretanto, logo surjam dificuldades, ei-las à procura de quem as substitua nos lugares de aborrecimento e dor. Muitas vezes pagam preço elevado pela fuga e adiam indefinidamente a experiência benéfica que foram convidadas pela mão do Senhor. Em razão disso, os religiosos de todos os tempos estabelecem complicados problemas com as oferendas da fé. Nos ritos primitivos não houve qualquer hesitação perante o sacrifício de jovens e crianças. Com o escoar do tempo, o homem passou a matança de ovelhas, touros e bodes nos santuários. Por muitos séculos perdurou o plano de óbulos em preciosidades e riquezas destinadas ao serviço do culto. Com todas essas demonstrações, porém, o homem não procura senão aliciar a simpatia exclusiva de Deus, qual se o Pai estivesse inclinado ao particularismo terrestre. A maioria dos que oferecem dádivas materiais não procede assim, ante as casas da fé, por amor à obra divina, mas com o propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de aperfeiçoamento. Nesse sentido, contudo, o Cristo forneceu preciosa resposta aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear quaisquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou animais para sacrifício nos templos, e sim abraçou ele mesmo a cruz pesada, imolando-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Mensagem belíssima que vem falar para a gente de um rito que ainda é praticado em algumas agremiações religiosas, no qual respeitamos, mas que Jesus vem trazer para a gente, no próprio Evangelho, uma advertência. Vamos ao Evangelho para voltarmos ao texto do Emmanuel. No capítulo 9 de Mateus, no versículo 13, e Jesus vem dizer aonde ele estava fazendo uma refeição com publicanos e pecadores. Ele nos diz: Ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não oferenda. Pois não vim chamar justos, mas pecadores. Jesus aqui traz uma advertência muito importante para o nosso coração, porque ele vem dizer que ele não quer sacrifícios, ele não quer permutas, trocas que nós façamos com Deus de uma forma a alcançar objetivos materiais, mas ele sim quer misericórdia. E o Emmanuel vem trazer isso para a gente, refletindo que desde o homem primitivo, aonde se oferecia jovens e crianças, foi substituído depois por oferendas através dos animais, touros, ovelhas, bodes. E com o passar do tempo, já na era do Cristo, nós vamos ver ali as oferendas sendo lançadas nos óbulos, né? Onde as pessoas depositavam seu dinheiro como uma forma de agradecer a Deus ou de trocar algo de que necessitavam. Mas
o início do texto traz-nos uma observação importante. As criaturas humanas vão sempre bem na casa farta ante o céu azul. Mas e nas tempestades? Como nós agimos? É na tempestade que muitas das vezes nós somos chamados a carregar a cruz pesada que nos é dada desde o nosso processo de reencarnação, no qual nós admitimos ela com muita coragem para vivenciarmos ela aqui na Terra. E do qual muitas das vezes, com o véu do esquecimento, nós nos aprimoramos aos prazeres terrenos, às coisas fartas, às tranquilidades que surgem muitas das vezes hoje com a tecnologia, e nos desvirtuamos dessas oportunidades que surgem de praticar o bem, muitas das vezes com o nosso sacrifício próprio, no qual é exigido somente a misericórdia, a empatia que tanto é falada hoje. A empatia que é olhar-se no lugar daquele outro que sofre, sem o julgamento prévio, sem a opinião que fere, sem o preconceito que denigra e que destrói, sem o racismo, que vem destruir e desfacelar, mas sim com o pensamento de que se aquela pessoa está naquela situação e me é dada a oportunidade de ali estar e ajudar, agindo com misericórdia na tempestade, ou o meu próprio sacrifício diante da minha dor, que seria a humildade de aceitar uma ajuda, nesse momento é a hora que nós vamos dar a oferenda para o Pai, que é a oferenda vinda de nós mesmos. E recordamos uma passagem muito interessante de Madre Teresa de Calcutá. Certa vez ela estava no seu ambiente cuidando das pessoas, os leprosos, os pobres, os doentes, e chega um banqueiro que observava toda aquela situação, e quando se aproxima dela, ela curava, tratava uma ferida de uma pessoa pobre, doente, e ele olha para ela e fala: irmã, não faria isso por dinheiro algum. Ela sorri no seu silêncio, no seu semblante humilde, e responde: nem eu. Duas interpretações diferentes. Ele, mesmo se lhe pagasse, ele não teria coragem de fazer o bem por aquela pessoa. Uma pessoa que estava na casa farta, uma pessoa que estava vivendo o céu azul na sua vida. Ela, doando-se pelo próximo, abnegando-se de amor, a maior virtude que nós podemos ter, que é aquela vivida no silêncio com Deus, a abnegação, porque não tem como ensinar a ninguém a abnegar-se pelo próprio. Porque muitas das vezes nós teremos que, quando abnegar, é doar de nós mesmos pelo outro. Sacrificarmos-nos pelo outro, independente daquilo que iremos viver em seguida. É não medir peso no fazer o bem. Nessa hora, irmã Dulce prova que ela estava ali para isso. Por abnegar-se, e não tinha nada que pagasse a ela, que supriria aquela caridade que ela estava fazendo. Então, duas formas de pensar, duas interpretações diferentes, duas oferendas diferentes. Era mais fácil para do banqueiro tirar o seu recurso e dar o óbolo que lhe sobrava do bolso para que alguém fizesse aquele trabalho que era rude, que era triste, que causava sofrimento ao olhar dele. Mas para a irmã Dulce, para a irmã Madre Teresa, não. Ela fazia por grande amor, por doação. Então nós recordamos aí essa mensagem de Jesus que diz: misericórdia quero e não oferenda. Caminhando um pouco no texto, vamos ver que o Emmanuel vai dizer para a gente: a maioria das oferendas materiais não procede dessa casa da fé. Elas são construídas, muitas das vezes, com o propósito de comprar favores do céu, eximindo-se do trabalho do autoaperfeiçoamento. Então é um cuidado que nós devemos ter na nossa vida. É um cuidado que nós devemos olhar para nosso interior, para a nossa oportunidade terrena, enxergar o potencial que nós temos de seres divinos encarnados hoje nesse plano terreno, diante de tantas lutas, de tantas pessoas passando fome, passando dificuldades, desempregos, e como nós podemos ser úteis. Muitas das vezes teremos que dar o peixe, muitas das vezes iremos ensinar a pescar. Talvez nós teremos de dar o peixe e ensinar a pescar ao mesmo tempo, para que a pessoa consiga se erguer e a partir daí sair da sua situação humilhante
e conseguir caminhar. Nós vamos olhar que o Emmanuel vem dizer: o Cristo forneceu preciosas respostas aos seus tutelados do mundo. Longe de pleitear qualquer prerrogativas, não enviou substitutos ao Calvário ou a animais para os sacrifícios no templo. Ele próprio, ele mesmo, abraçou a cruz pesada, imolou-se em favor das criaturas e dando a entender que todos os discípulos serão compelidos ao testemunho próprio no altar da própria vida. Em nossa vida, como temos testemunhado junto a Deus a oportunidade no qual somos chamados. Recordando do apóstolo Paulo, que antes de ser Paulo de Tarso, o São Paulo, para os nossos amigos católicos, era Saulo de Tarso, o doutor da lei, aluno de Gamaliel. Ele que, diante da entrada de Damasco, quando perseguia os cristãos, sobre a luz do meio-dia, sobre o sol do meio-dia, aparece-lhe um clarão muito forte, ele cai do cavalo, e aquele clarão, vindo até ele, é o próprio Cristo. E lhe questiona: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, de joelho, ainda não havia se levantado, olha para aquela luz e pergunta a Jesus: Senhor, ali arrependido, lembrando que ele perseguia os cristãos porque adoravam aquele ser que surge até ele. E ali ele enxerga que ele realmente era real, que era o Cristo de Deus. E ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Quantos de nós, em cada amanhecer, ao se levantar, ou ainda sentado à beira da cama, olhando para o seu altar da vida, para dentro de si próprio, pergunta a Deus, para aquele dia: Senhor, que queres que eu faça? Que possamos dessa forma praticar o bem acima de tudo, lembrando que o mal, muitas das vezes, é fazer o bem para si próprio, independente de tudo que possa acontecer ao redor, de todos que possam sofrer ao redor. E o bem é quando nós fazemos o bem pelo próximo, é quando nós pensamos no melhor para todos que estão ao nosso redor. Então que possamos praticar essa atitude no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em cada vivência, em cada trajetória no qual somos chamados a seguir. Um forte abraço para todos. Convidamos para que, se gostarem, deixe a curtida, se não, deixe o dislike. É importante que deixe os seus comentários. Se o material foi de interesse e achou que poderá ajudar outras pessoas, compartilhe em seus grupos. E, acima de tudo, se inscrevam no canal, porque dessa forma o YouTube entenderá que esse material é de importância relevante e o colocará nas primeiras páginas de pesquisa do seu algoritmo. Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima.